monitoramento. Ok, pessoal, ó, sinalização de trânsito, dado aí de legislação, vai ser um dos assuntos mais tranquilos, um dos assuntos bem legais de se trabalhar. A gente tem que ficar atento um pouco, talvez, à quantidade de placas, né, que vai ser bem grande. A gente tem em torno aí de 40 placas de regulamentação, 48 placas de advertência e algumas placas aí, às vezes se tornam difícil a sua memorização ou entre elas gera certas confusões, tá? Então é importante a gente ficar atento às suas finalidades, entender o que as suas mensagens passam, para a gente ficar ligado aí para quando cair uma questão de plaquinha, saber resolver adequadamente, né? O que é a sinalização de trânsito, de fato? O que vai ser a sinalização? A sinalização ela vai ser um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança que são colocados na via pública. Então, vai estar lá colocado na via pública. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que você tenha garantido o direito da utilização adequada da mesma, né, da via, que você tenha a possibilidade de melhor fluidez, do melhor tráfego, da melhor segurança possível, né? Tanto para os veículos quanto para os pedestres, que nela vai circular ali na via, baseado e através da sinalização de trânsito. Então, a gente sabe que vai existir várias formas de sinalização, onde essas formas mostram o que é permitido, o que é proibido, vão te advertir sobre perigos na via pública e também podem aí te indicar direções e seguir pontos de interesse. As que proíbem, indicam direções que geram infrações à desobediência a elas, são as placas de regulamentação. As que advertem são as placas de advertência, né, que não geram infração, mas a desobediência dela pode gerar um risco pessoal a você ou um risco pessoal para os demais usuários da via também. Bem como é importante obedecer, por quê? Para que você não seja submetido a um perigo eminente à frente, adiante, porque ela está te advertindo que existe uma situação potencialmente perigosa à frente. E existem as placas indicativas, que vão te indicar pontos ali de interesse. Então, temos aí uma finalidade, né, de várias placas, e elas são muito importantes. Então, a gente precisa saber também algumas disposições preliminares quanto à sinalização. Então, primeira disposição preliminar, a gente vai perceber que todo cidadão ele tem o dever de conhecer, tem o dever de proteger, respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. Então, todo cidadão tem o dever de conhecer, de proteger, respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. Né? Senão, claro, no caso das placas de regulamentação, vai gerar infração de trânsito aí. E não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar a sinalização de trânsito. Você pode solicitar, né, ao Sistema Nacional de Trânsito aí alguma alteração, mudança ou, né, alguma norma, em alguma sinalização ou simplesmente uma mudança significativa ou implementação de uma nova sinalização. Claro que isso aí vai ser discutido pelas câmaras temáticas, né, que é aquele sistema colegiado, integrado por especialistas, onde eles vão deliberar sobre o tema e ver se realmente, né, vai beneficiar todos no trânsito. Né? A gente não solicita isso de maneira, claro, egoísta. Então, nós não podemos, de forma alguma, implantar sinalização de trânsito. Né? Não devemos. Nós podemos solicitar ao órgão responsável. Então, a sinalização nas vias pertencentes aos condomínios, como a gente já conheceu, ali nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, é de responsabilidade do seu proprietário. Tem questões que vai cair sobre o condomínio e vai perguntar de quem é a responsabilidade, claro, de seu proprietário. Bom, a gente vai perceber também, pessoal, que a sinalização ela vai se classificar aí em 6 tipos. A sinalização se classificam em 6 tipos. Então, a gente tem até um macete, caso pergunte para a gente, a sinalização de trânsito se classificam em quais tipos? Se perguntar exatamente qual, a gente precisa saber, mas se perguntar em quantos tipos, fica fácil, né? Ó, o macete SS, S de sinalização, e o número 6 escrito por extenso, né? Começa com S também. Então, sinalização são 6. Tranquilo? Isso ajuda demais a você a memorizar aí a quantidade, né, de sinalização e como ela se classifica. Ela está classificada aí em sinalização vertical. A sinalização vertical é dotada de placas. Né? Que placas são essas? Temos 3 tipos de placa. Placa de regulamentação, advertência e as placas de indicação.
A de regulamentação tem como cor característica a cor vermelha. A sinalização de advertência tem cor característica amarela e laranja. E quando ela for da cor laranja, está relacionado a obras, né, na pista. E temos as indicativas que tem ali várias cores, né? Varia como azul, verde, marrom, a cor branca, e a gente vai conhecer essas plaquinhas aí no decorrer da aula. Percebemos que existe também a sinalização horizontal. A vertical é dotada por placas e a gente sabe que tem 3 tipos, né? Beleza. A horizontal são marcações no piso. Que marcações são essas? São todas as marcações que estão inscritas no pavimento. Por exemplo, uma faixa de pedestre, uma linha de retenção, a gente tem ali marcas de canalização, a gente tem setas, símbolos escritos, parada obrigatória, marcas longitudinais, tudo que vai estar demarcado ali no pavimento. Então, é muito importante em inúmeras as finalidades. A gente vai ter legenda, marca delimitadora, linha de indicação de posição, de proibição de estacionamento, temos linha de bordo, setas direcionais, linha de retenção, são vários tipos. Obstáculos transversais na pista, como por exemplo uma lombada, né, que é conhecido popularmente como quebra-mola. Então são vários aí que vai estar escrito no pavimento, que são essas marcas aí, né, horizontais, que é tudo que está inscrito, pintado ali no pavimento, como por exemplo, a gente vai ter marcação de área de conflito, a gente tem também faixa de travessia de pedestre, como já foi falado, né? Bom, tem até linhas de estímulos de redução de velocidade, então a sinalização horizontal, ela é tão importante e tem o mesmo peso da sinalização vertical. Então, se tem uma avenida, uma via, uma área qualquer ali de circulação onde não tem adotados de placas, mas tem as inscrições no pavimento, ela tem o mesmo peso. Desobedecer a sinalização horizontal também vai gerar infração de trânsito. Temos também aí em terceiro, os dispositivos auxiliares de segurança. Aí temos alguns exemplos aqui, como barreira, taixões, né? Os taixões são popularmente conhecidos como tartarugas, tem cilindro delimitador, marcadores de perigo, dispositivos de sinalização de alerta, marcadores de alinhamento, dispositivo luminoso, enfim, tem balizador, viaduto, defesa metálica, barreira móvel, cone. Então, são vários e inúmeros dispositivos auxiliares que podem ali ser colocado e implementado na via com o intuito e a finalidade de simplesmente tornar mais eficiente e segura a operação na via, tá? Ela vai complementar uma sinalização já existente, então ela geralmente complementa ainda mais a sinalização horizontal, deixando mais demarcada, como por exemplo, imagina aqui que não é permitido que você estacione a 5 metros da guia da calçada. Você tem que estacionar a mais de 5 metros. Então, esse espaço aqui de 5 metros tem que estar livre e você tem que estacionar depois dele. Se você estaciona exatamente aqui na esquina, bem na esquina mesmo, ou próximo à esquina, é infração de natureza média. Aí, o que o órgão de trânsito poderia estar fazendo? Ele poderia colocar paralelo à via, taxinhas aqui, nessa região, delimitando com o marcador ali, uma marca de canalização, inibindo e impedindo que os condutores conseguissem estacionar naquele local, deixando evidente que não vai conseguir e impossibilitando que essa infração também seja cometida pelos condutores. Então, estacionar a menos de 5 metros da guia da calçada é infração média. Então, ele pode colocar ali uma marca de canalização, porque não pode parar em cima de uma marca de canalização, porque ela tem a finalidade de canalizar ali a via, parar em cima dela é infração de natureza gravíssima. O que ele pode deixar para ficar bem mais sinalizado? Ele coloca as tartaruguinhas aqui, para fazer com que o carro realmente não consiga estacionar aqui, deixando livre a passagem adequadamente para os veículos fazerem ali seus movimentos. Então, é essa a finalidade dos dispositivos auxiliares. Temos também aí os luminosos. Os luminosos estão diretamente relacionados à sinalização semafórica. E a semafórica, ela pode ser aí, pessoal, de regulamentação e pode ser também de advertência, tá? Pode ser tanto de regulamentação quanto de advertência, e a gente vai conhecer essas diferenças. Temos aí a sinalização sonora,
que são os chamados sílvios, que são a sonora feita por apitos, que é exclusivo de quem? Do agente de trânsito. Só o agente de trânsito ali tem as suas sonoras. Claro que o condutor tem as sonoras como a buzina, onde as finalidades sempre são alertar e advertir sobre situações, movimentos, perigo, né? São necessariamente essas finalidades. Temos também aí as gestuais. As gestuais podem ser tanto do agente de trânsito e do condutor. A do condutor é exclusiva para o condutor, né? Para complementar suas intenções de manobras, como reduzir, parar ou fazer conversões. E o agente de trânsito tem também as suas gestuais, os seus sinais gestuais exclusivos dele, que somente podem ser dotadas pelo agente de trânsito ou por quem esteja credenciado para exercer a finalidade ali de fiscalização. Uma coisa interessante é que os silvos dos apitos devem ser feitos juntamente com os gestos. Então, se eu faço um som do apito, eu tenho que fazer o gestual correspondente àquele som, que é os sons que a gente vai conhecer como um silvio breve, um silvio longo e 2 silvios breves. E a gente vai entender mais para frente o que são esses significados aí, tá? Dentre essa situação, a gente vai entrar numa parte muito importante aqui agora, que é o artigo 89, que trabalha bem aqui. Artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai trabalhar a questão da ordem de prevalência. O que isso significa? Que dentre as sinalizações existe uma hierarquia, ou seja, existe uma ordem de prevalência. Por exemplo, quem é que eu vou obedecer? Tem o semáforo e tem um agente de trânsito. Quem é que tem prioridade? O sinal diz para eu seguir, mas o agente de trânsito diz para eu parar. Então, quem é que eu obedeço? Ah, tem ali um sinal luminoso e tem uma placa dizendo que eu vou seguir. Quem é que tem prioridade? O sinal luminoso ou a placa? Então, existe uma hierarquia entre as sinalizações e vamos conhecer essa hierarquia nesse momento. Por exemplo, se cair perguntando sobre essa ordem de prevalência, a primeira é o seguinte: as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Ou seja, o agente de trânsito ele tem prioridade sobre as marcações no piso, sobre a semafórica, sobre as placas também. Né? Então, até mesmo sobre as normas de circulação e conduta. Se o agente está dizendo que você pode seguir, você pode seguir. Se o agente está dizendo para você parar, você tem que parar, dependendo da ordem com a qual ele submeteu o condutor. Então, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. E, em segundo lugar, as indicações do semáforo, né, prevalecem sobre os demais sinais. Ou seja, uma placa, uma sinalização horizontal ou vertical, ela não tem prioridade a mais que a semafórica tem prioridade a mais. Até mesmo sobre, claro, as normas de circulação e conduta. As normas entram quando não há sinalização, né? E em terceiro ponto, a gente vê aí, ó, as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Então, os outros sinais prevalecem sobre as normas. Se está sinalizado, obedeça a sinalização. Se não está sinalizado, a gente vai se guiar pela legislação, que são as normas de conduta que a gente conheceu, como, por exemplo, a condução de um veículo faça pelo lado direito da via, admitindo exceções devidamente sinalizadas. Temos que respeitar ali a questão da preferência em cruzamentos, né? Por exemplo, aquele que estiver uma via dotada de uma rodovia, um cruzamento assim proveniente de uma única rodovia, aquele que estiver circulando tem a preferência, em caso de rotatória, quem estiver circulando por ela tem a preferência. No caso dos demais cruzamentos, quem vier pela direita do condutor ou quem estiver com a mão da direita livre tem a preferência. Enfim, a gente vai seguindo essas normas, tal qual a gente viu distância lateral, distância frontal, uma ordem ali de prioridade em questão de locomoção, né? Os veículos que deslocam sobre trilhos têm preferência, né, de locomoção em relação aos demais. Então é isso. Essa terceira aí são que as indicações dos sinais vão prevalecer sobre as normas. As normas entram de fato quando não há sinalização, né, para que as pessoas não vão ali e não queiram dirigir deliberadamente, como bem entendem, porque se isso acontecer, vira totalmente uma anarquia e isso vai fazer com que as pessoas se envolvam em acidentes de trânsito ali bastante perigosos. Então, não esqueçam, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 87, prevê o seguinte: a sinalização se classifica em seis: vertical, horizontal,
dispositivos auxiliares, luminosa, sonora e a gestual. E existe aí, através do artigo 89 também, uma ordem de prevalência, ou seja, existe uma hierarquia. Primeiro, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. As indicações do semáforo vão prevalecer sobre os demais sinais. E em terceiro plano, aí a gente observa as indicações dos sinais que vão prevalecer sobre as demais normas de circulação também, ou seja, as demais normas de trânsito. Aí a gente tem uma resolução 160 aqui do CONTRAN, que está aqui em cima, que diz aí no seu anexo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, fala o seguinte: sinalização de obras, tá? Pessoal, toda sinalização de obras, seja ela vertical, seja ela horizontal, seja ela um dispositivo auxiliar, seja ela uma luminosa, seja ela essas que vão dotar de cores, ela tem como característica a utilização de elementos da cor laranja, tá? E esses elementos podem ser aplicados à sinalização vertical, pode ser aplicada a sinalização horizontal, a semafórica e dispositivos de sinalização auxiliares que são combinados. Então, tudo que está na cor laranja, não especificamente tudo, mas a maioria delas, quando está ali sinalizado bonitinho, está relacionado a obras ou também a contenção, né, a proibição, fazer com que o deslocamento não passe naquela região, né? Então, ela tem essas finalidades aí, a cor laranja, relacionada à sinalização. Então, sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de todas as sinalizações que a gente está vendo aí, que é a vertical, horizontal, semafórica e dos dispositivos auxiliares. No caso aí, são 1, 2, 3, 4 sinalizações. Os silvos e os gestos não tem como, né? Que são algo feito por pessoas ali na hora, no ato. Então é isso. E a finalidade, pessoal, da sinalização, para a gente não esquecer, a gente sabe que a sinalização nada mais é do que um conjunto de sinais que a gente está conhecendo agora, que vai estar na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada dela, possibilitando a melhor fluidez, um melhor tráfego, a segurança, né, de todos que compõem o trânsito, que nela vão ali circular, e as várias e a sinalização, ela tem essa finalidade importante, e existe essa classificação entre elas, e existe aí essa ordem de prevalência, essa hierarquia. Bom, passando adiante, a gente vai ver aqui cada uma individualmente. Primeiramente, vamos falar da sinalização vertical. A sinalização vertical, ela é um subsistema da sinalização viária, que vai se utilizar de placa. Então, ela se utiliza de placa, né, cujo meio de comunicação dela está verticalmente. Quando a gente fala vertical, são as placas. E a gente vai perceber que as placas, quanto às suas funções, elas podem ser, como está aí na imagem, pode ser de regulamentação, a gente vê aí as placas características de regulamentação, elas podem ser de advertência e elas podem ser indicativas. Pessoal, a cor característica da placa de regulamentação é a cor vermelha e geralmente as 40 placas que existem de regulamentação, elas são redondinhas, ela tem em sua circunferência a cor vermelha, o fundo branco, né? E os símbolos e legendas nelas escritos serão da cor preta, como a gente pode perceber aí. Tranquilo. Professor, todas são redondas? Não, a maioria sim, na sua totalidade. Só que percebemos que temos duas plaquinhas aqui, ó, que tem formatos diferenciados. Isso é proposital e a gente vai saber por quê. Primeiro temos aqui a placa R1, R de regulamentação. Então temos a primeira placa aí, ó, R1. E essa aqui que parece um triângulozinho de cabeça para baixo vai ser a R2. A R1 significa parada obrigatória, assinala ali aos condutores que eles têm que parar obrigatoriamente. E a R2 significa ter preferência, que é onde ela estiver, você vai parar e dar preferência na circulação do trânsito onde você estiver, tá? E uma curiosidade importante é que tem perguntas que tendem a querer saber quantos lados tem a placa de pare obrigatório. Então, ela é um octógono, ela terá ali 8 lados. Por incrível que pareça, pode cair questões perguntando isso. Que ela tem ali o total de 8 lados. Cai perguntas dessa naturezinha assim. Então, tá aí, pessoal. Elas têm aí essas finalidades.
Viu? Então temos 40 placas. Pessoal, as únicas placas que geram infração se você desobedecer são essas aqui, ó, as de regulamentação. De advertência não gera infração e nem as indicativas, tá? A gente vai conhecer por quê, mas não é porque não gera que você simplesmente vai desobedecer deliberadamente. Essas de advertência, inclusive, se desobedecer, apesar que não gera infração, a desobediência ela pode ser mais perigosa do que a desobediência de uma placa de regulamentação, até porque a de advertência, que tem esse formato aí, né, de um losangozinho, que é um quadrado colocado basicamente nessa posiçãozinha que a gente está vendo, como característica a amarela, pode ter uma placa laranja também, tá? Se for da cor laranja, está relacionada à advertência de obras. Tranquilo. Essa cor amarela ela tem a finalidade de advertir de perigos potencialmente perigosos que estão à frente. Por exemplo, você vê a placa, está dizendo lá na placa, curva sinuosa. Essa curva sinuosa ela está à frente, já significa que o condutor ele já tem que se preparar, já tem que se adequar ali com a velocidade para a situação quanto à locomoção do veículo. Ele já tem que estar preparado, porque se ele não tiver ou ele não observar a placa, ele pode chegar na curva sinuosa e acabar sendo submetido ali nessa curva a força centrífuga, a força centrípeta, que são leis da física que são aplicadas sobre o veículo, que a gente vai conhecer com mais ênfase lá em direção defensiva. Então é perigoso, você pode acabar saindo da pista, não consegue completar a curva e pode gerar um acidente muito sério aí, comprometendo a sua segurança, a segurança de outros usuários ou até levando você a óbito, né? Muito perigoso. E as placas indicativas, que tem várias cores, a gente está vendo verde, azul e marrom, mas tem algumas da cor branca também, são 4 cores, marrom, branca, azul e verde. Elas têm a finalidade, pessoal, de indicar direções, né? De indicar ali pontos de interesse que você esteja desejando naquele momento procurar. Então, a gente vai conhecer todas essas placas aí. As primeiras placas que a gente vai abordar, claro, em ordem, as de regulamentação. Primeiramente, vamos entender qual é a sua finalidade. Fiquem atentos à finalidade, por quê? Porque a finalidade costuma cair. Ele vai perguntar qual é a finalidade das placas de regulamentação. Bom, está aí na tela. Ela tem a finalidade de informar aos usuários as condições, as proibições, as obrigações ou restrições do uso das vias, né? As suas mensagens são imperativas, o que significa que desrespeitá-las constitui infração de trânsito. Então, desrespeitar uma placa de regulamentação, consequentemente, gera infração. Por exemplo, tem uma placa que diz que é parada obrigatória e você passa por ela. Ultrapassar ou transpor um pare obrigatório, caso você seja autuado, constará infração de natureza gravíssima. Um exemplo, né? Infração de natureza gravíssima. Você vai pegar 7 pontos no prontuário do condutor, né? Que é o prontuário do sistema informatizado, por onde vai as pontuações. Aí é quando a gente diz, peguei 7 pontos na carteira. Na verdade, vai para o prontuário, né? Que é o sistema informatizado, que fica de responsabilidade do Senatran, né? Secretaria Nacional de Trânsito, que armazena essas informações aí através do banco de dados da BINCO, né? A Base Índice Nacional de Condutores aí habilitados. Então é muito importante que você não desrespeite, porque se desrespeitar vai gerar, né, essas penalidades aí que são impostas, né, pela legislação. Então a multa, né, da gravíssima é de R$ 293,47, né, e dependendo de outras infrações que você vai vir a cometer, será, claro, punido também, até porque as infrações elas são cumulativas. Então tá aí, pessoal. As mensagens são imperativas, o desrespeito a elas constitui infração. Então, ela vai informar aos usuários das condições, as proibições, as obrigações ou as restrições ali no uso da via. Você pode seguir? Pode seguir. Você tem que passar por aqui e não por aqui, então vai ter que obedecer. Você não pode vir por essa rua. Enfim, a gente vai conhecer cada placa. Então, temos aí as 40 placas de regulamentação que iremos abordar. Na primeira imagem aí, a gente tem a R1, que significa parada obrigatória. Então, ela vai dizer para o condutor que o veículo tem que parar antes de entrar ou cruzar uma via, uma pista, né? Lembrando que ela é um octógono, ela tem 8 lados. Temos aí a R2 também, que significa de preferência, né? Que é esse triângulozinho de cabeça para baixo. Pessoal, o que é importante a gente mencionar aqui e ressaltar?
Por que essas placas elas têm essa característica diferente? Bom, é basicamente informações complementares que estão relacionadas à sinalização de trânsito. Elas estão num formato diferente, por quê? Porque mesmo de costa para o condutor, mesmo que você não consiga ver a imagem, só pelo formato, os condutores já sabem o que se trata. Só pelo formato de um octógono já sabe que vai ser uma parada obrigatória. Só no formato do triângulozinho que é de preferência, significa, né, que você tem que dar preferência naquela região, né? Mesmo que você vê a placa ali virada de costa para você sem ver o desenho ou os símbolos escritos nela. Então, é isso e é por isso a finalidade para o qual elas têm esse formato diferente das outras e não são redondinhas, né? Como o padrão de placas. R1 parada obrigatória, R2 de preferência, R3 aí basicamente diz o seguinte, sentido proibido, R4A, o que é que ela vai dizer? Proibido virar à esquerda, quando tem a tarja vermelha cortando a diagonal, né, significa proibição. Tranquilo. R4B, o oposto da R4A, né? É a mesma coisa, só que proibido ali virar à direita. Uma proibido virar à esquerda, outra proibido virar à direita. Temos aí a R5A. A R5A é proibido retornar à esquerda. Temos aí a R5B, que é proibido retornar à direita. Um instantinho, pessoal, deixa eu verificar o sistema. Ok, retomando, pessoal, a gente parou aí na placa R5, R6A, na verdade, né? Que significa proibido estacionar, né? Se é de estacionar, proibido estacionar. Aonde é proibido estacionar, é permitida a parada breve, tá? Onde a parada breve tem a finalidade exclusiva de embarque e desembarque de passageiro. Nunca confunda o embarque e desembarque com operação de carga ou descarga, tá? Operação de carga e descarga é considerado estacionamento. Então, se é considerado um estacionamento e tem uma placa dizendo que é proibido estacionar, logicamente você não pode fazer operação de carga e descarga naquela região. Temos aí a R6B, que significa estacionamento regulamentado, ou seja, lá é permitido o estacionamento. Temos a R6C, proibido parar e proibido estacionar. É proibido parar e é proibido estacionar. Então, não é permitido também fazer a parada breve, porque não pode nem parar e nem pode estacionar. Temos ali a R7. A R7 diz o seguinte, proibido ultrapassar naquela região, naquela imediação, naquele trecho, não pode realizar ultrapassagem. Temos aí a R8A. A R8A vai dizer ali para os condutores que é proibido mudar de faixa ou mudar de pista no sentido da esquerda para a direita. Você está no sentido da esquerda, você não pode transpor de faixa ou de pista para a direita. Se você está na direita aí na R8B, você não pode mudar de pista, de faixa ou de trânsito da esquerda para a direita aí na R8B. Então, R8A, proibido mudar de faixa ou de pista de sentido ali da esquerda para a direita. E a R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Então está proibido, né? A mudança ali. R9. R9 também, proibido o trânsito ali de caminhões, como a gente está vendo, né? Proibido o trânsito de caminhões. A gente tem a R10, proibido o trânsito de veículos automotores. Proibido o trânsito de veículos automotores. R11. R11, tranquilo demais também, né? Proibido trânsito de tratores. Opa, desculpa, R11, né? Proibido trânsito de veículos de tração animal. Tração animal, né? Que é um veículo de propulsão animal, de tração animal. Temos aí a R12, proibido o trânsito de bicicletas, tranquilo. A gente tem agora a R13, né? Que agora sim vai ser proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras ali na região. Temos aqui a R14, que diz o seguinte, peso bruto total máximo permitido, ou seja, naquela região, só é permitido ali até 10 toneladas, ou seja, o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar naquela área, naquela via, naquela pista, ali naquela faixa ou numa ponte, enfim, aonde ele esteja transitando, está regulamentando que não pode. Temos aí a R15, altura máxima permitida. Então, a altura máxima permitida ali é de 4 metros, você não pode exceder essa altura, né? Senão você vai estar cometendo infração. A altura, você pode perceber que as duas setinhas estão apontando uma para a outra aqui, né? Em sentido vertical. Isso pode ajudar
a lembrar que é a altura. Temos a R16, que é largura máxima permitida. Percebemos que as setinhas estão na horizontal aqui, perfeito, e as setas estão apontando uma para a outra. Então, isso é largura máxima permitida. Então, não pode ultrapassar a largura de 3 metros, como a placa adota. Pessoal, as informações contidas na placa vão ser sempre essas aí? Não, esse aí é um exemplo, tá? Numa região, pode ser que tenha lá que a altura máxima permitida seja de 6 metros. Então, um veículo até 6 metros, por exemplo, né? Jogando alto aqui, pode transitar. A largura pode ser aí até, por exemplo, 5 metros de largura. Então, pode. Claro que a gente sabe que tem as dimensões do veículo que vão ser padronizadas, obviamente. Temos a R17. A R17 significa peso máximo permitido por eixo, ou seja, o peso máximo permitido pelo eixo do veículo para que ele possa transitar naquela área, naquela via, naquela faixa, né, de trânsito. Temos aí a R18. Olha, as setinhas também estão ali na horizontal, só que as setinhas estão apontando para lados opostos. Então, se estão apontando para lados opostos, é comprimento máximo permitido. Então, o comprimento máximo permitido ali pela informação da placa é de 10 metros. Temos aí a clássica, né, R19, velocidade máxima permitida. Claro que a placa aí tem como 80 km por hora sendo representada, né? Pode ser 60, pode ser 40, pode ser 110, 100, dependendo de onde ela esteja sinalizando, né? Mas está aí representando como 80 km por hora a velocidade máxima permitida. R20, R20 proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. A gente tem a R21, significa alfândega. A alfândega, pessoal, é basicamente ali a presença à frente, né, de uma repartição alfandegária, quando você está se aproximando ali da alfândega. O que isso significa? Quando você está se aproximando ali de uma repartição alfandegária, significa que a parada é obrigatória. Você vai passar por uma fiscalizaçãozinha, então a parada é obrigatória. Temos aí R22, que significa uso obrigatório de correntes. Uso obrigatório de correntes. Ou seja, essa obrigação se refere ao par de rodas motrizes, tá? As rodas que têm tração, aquela força de tração. Geralmente podem ser colocadas ali nas rodas traseiras e muitas vezes são colocadas nas 4 rodas, né? Facilita a locomoção do veículo, fica mais tranquilo. Então é obrigatório quando a pista, né, pode estar escorregadia, em países com neve, ou quando a pista ela faz com que o pneu perca aderência com o solo de alguma maneira, e por conta dessa perca da aderência, coloca-se as correntes para que ela consiga ter esse contato firme aí com o solo. Temos aí a R23. A R23 significa aqui, ó, conserve-se à direita. Tá vendo a setinha empurrando o carrinho ali, ó? Conserve-se à direita, ou seja, diz para os condutores que ele tem que ficar ali transitando pela direita da via. Temos aí a R24A. A R24A significa circulação nesse sentido, ou seja, sentido de circulação. Ou seja, todo mundo tem que trafegar nesse sentido aqui, ó, que a placa está indicando. A R24B significa passagem obrigatória. Então, você está indo num caminho, aí tem uma seta dizendo, ó, tem que passar por aqui. É por aqui que você tem que passar para fazer um retorno, para fazer ali uma volta, enfim. A passagem naquele sentido que a seta está apontando é obrigatória, tá? Temos aí também, logo à frente, a R25A, que significa vire à esquerda, R25B significa vire à direita, temos aí a R25C, que significa siga em frente ou vire à esquerda, R25D, siga em frente ou vire à direita, R26, siga em frente, R27, esse R é de regulamentação, né? Então, tranquilo. R27 quer dizer que ônibus, caminhões, veículos ali de grande porte tem que se manter o que? À direita. A gente sabe que mesmo que não tenha placa, os veículos de grande porte ou mais lentos têm que ficar mais à direita possível da via, né? Temos aí a R28, que é duplo sentido de circulação. A gente tem a R29, proibido o trânsito de pedestres. A gente tem aí a R30, que diz o seguinte, pedestre, ande pela esquerda, pedestre, ande pela esquerda. R31, pedestre,
ande pela direita, né? Ela vai implicar aí essas informações. A gente tem a R32, que diz circulação exclusiva de ônibus. Circulação exclusiva de ônibus. R33, sentido de circulação na rotatória, que é o sentido que você tem que girar na rotatória, né? Ou seja, no sentido ali anti-horário, né? Ó, tá dizendo que você tem que trafegar nesse sentido anti-horário. Tranquilo. Ok? A gente tem agora a R34, que é tranquila também, né? Circulação exclusiva de bicicleta. A gente tem ali a R35A, que diz o seguinte: ciclista, transite à esquerda. Ciclista, transite à esquerda. R35B, ciclista, transite à direita. Aí a gente tem a R36A, que tem uma barrinha separando o ciclista e o pedestre, o que é bem tranquilo também, que é ciclista à esquerda, pedestre à direita. Na R35B é o oposto, né? Pedestre à esquerda, ciclista à direita, né? Para eles transitarem ali aonde a placa está determinando. R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, o que significa que é proibido o trânsito de qualquer veículo de 2 ou 3 rodas naquela região. Tudo que está relacionado à categoria A está proibido ali. Motocicletas, motonetas e ciclomotores também. A gente tem R38, proibido o trânsito de ônibus, R39, circulação exclusiva de caminhão, e a gente tem a R40, né? Trânsito proibidos a carros de mão. É até uma plaquinha para proibir carro de mão, né? Incrível. Então tá aí, pessoal. Essas são todas as placas de regulamentação. Então tá aí na tela para vocês darem uma olhada no nome de cada uma, ver mais placas. Agora a gente vai falar das placas aí de advertência, que são as placas aí com cor característica amarelo. Primeiramente, vamos entender qual é a sua finalidade. A finalidade das placas de advertência, pessoal, é alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, ou seja, indicando a sua natureza. As mensagens, elas possuem o caráter de recomendar. Então, elas te recomendam, elas te advertem, elas te alertam. Alertam de quê? De uma condição potencialmente perigosa à frente. Como, por exemplo, uma pista sinuosa, uma curva em S à direita, uma lombada à frente, que pode ser perigoso se você estiver em alta velocidade, um estreitamento de pista, enfim, vários tipos de situação que podem ser perigosas, né? Pista escorregadia, então tá te avisando para que você já tome as medidas de precaução, como, por exemplo, pode ter logo à frente uma área de desmoronamento, você já tem que ficar atento. Então, a gente vai conhecer todas essas placas aí, tá? Fiquem atentos às finalidades de cada placa, porque elas são abordadas bastante nas questões também. Então, a gente tem aí a placa A1A, tá? Essa A1A significa, começou com A, significa A de advertência, né? A de advertência é a placa 1A, que significa curva acentuada à esquerda. Nesse mesmo formato aí, ó, de regulamentação, seria vire, né? Aqui é acentuado, acentuado. Olha como é diferente. A gente vai perceber que a vire é bem diferente. Essa aqui, por exemplo, que está nesse formato assim, que é a A2A, ela é uma curva à esquerda, né? E a A2B é uma curva à direita. Então, e essa aqui, ó, na de regulamentação é vire, né? Já que na de advertência é acentuada. Tem diferença. Isso faz com que os candidatos geralmente se confundam achando que é as mesmas situações. Então tem aí A1A acentuada à esquerda, curva acentuada à direita na A1B. A gente tem aí a A2A, curva à esquerda, A2B, curva à direita, A3A, pista sinuosa à esquerda, A3B, pista sinuosa à direita. A gente tem aí temos aí todas as placas, né? A pista sinuosa à direita, a gente tem curva em S aí à esquerda, né? Essa curva em S à esquerda é a A4A, a A4B é a curva acentuada em S à direita,
A gente tem também curva em S à esquerda. As questões nunca vão cair perguntando qual é a placa, por exemplo. Ele dá uma placa e pergunta, essa aqui é A1A, A1B? Isso não tem como, né? Impossível essa memorização, a não ser que a pessoa tenha uma memória idética aí. Mas tudo bem, não vai cair assim. Ele vai cair a placa e saber o que ela significa. Por exemplo, vai cair essa primeira placa que a gente está vendo. Ela significa o quê? Curva acentuada à esquerda, né? O significado e o que ela vai assinalar para ali os seus condutores. Um instantinho, pessoal. Tenho que verificar de novo um negócio no sistema. Ao todo, teremos aí cerca de 48 placas, tá? De advertência. Então, a gente vai conhecer todas elas aí na tela. A diferença é que tem um nomezinho para todas elas aí, bonitinho, tá? Aí a gente parou aí na curva em S à esquerda, né? Temos aí curva em S à direita. Temos também cruzamentos de via. Temos aqui cruzamentos de via. Via lateral à esquerda. Pessoal, sobre a questão das placas, eu não posso demorar ou me alongar especificamente em cada uma delas, tá? Qualquer dúvida sobre as placas, tá lá no grupo PDF sobre o assunto de sinalização. Lá vai ter todas as placas e a sua finalidade. E é sempre importante dar uma lida lá, uma conferida, caso gere dúvidas, tá? A gente está aqui só pontuando e vendo aí quais são elas e o seu significado, né? De maneira mais breve, porque senão se estender a gente não vai conseguir concluir o curso a tempo. Então a gente tem aqui também via lateral à direita, interseção em T, temos bifurcação em Y, então são aí algumas placas de advertência. Bora ver aqui, temos entroncamento oblíquo à esquerda, entroncamento oblíquo à direita. Pessoal, sobre os entroncamentos, vamos pegar aqui umas dicas importantes que pode ajudar a diferenciar. Muitos candidatos confundem entroncamento com confluência, tá? Confluência e entroncamento. Você pensa aí na letra Y, por exemplo, né? Temos aqui a letra Y. Pensa assim, se ele tiver com as perninhas para cima, né? Perninhas para cima, é entroncamento, tá? No caso, se ele tiver para esse lado, é esquerda. Se ele tiver com as perninhas para o outro lado, direita, né? Beleza. Se ele for o Yzinho com as perninhas para baixo, ó, é confluência, que parece aí a letra do alfabeto grego matemático, lambda, né? Parece a lã. Então tá aqui, ó. Isso aqui vai ajudar muito a você saber a diferença entre entroncamento e confluência. Perninhas para cima, entroncamento. Perninhas para baixo, confluência. Isso vai ajudar bastante. Então temos aí, ó, seguindo o padrão de placas, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Temos ali as junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Intersecção em círculo, né? Interseção em círculo. Confluência à esquerda, confluência à direita. Semáforo à frente. Parada obrigatória à frente. Temos bonde. Tudo que está relacionado à placa de advertência, ela está te alertando que mais à frente aqui tem essas situações, né? Pista irregular, temos ali saliência ou lombada, temos ali depressão, um declive acentuado, declive é descida, né? Um aclive acentuado, que é uma subida muito íngreme, acentuada. Temos aí também estreitamento de pista ao centro, ou seja, a pista está normal e ela vai estreitar ao centro, isso é muito perigoso, já tem que reduzir a velocidade, ficar atento ali às distâncias laterais, distâncias frontais e ficar atento aos outros condutores também. Temos ali, ó, estreitamento de pista à esquerda, né? A pista começa a estreitar pelo lado esquerdo. Temos ali o estreitamento de pista à direita, né? Que vai começar a estreitar pelo lado direito. Temos ali, ó, ponte estreita, né? Você vai passar por uma ponte, ela é estreita. Temos ponte móvel, aquelas pontes de filme, né? Que elas levantam e quando elas descem, elas se encaixam, permitindo, claro, a passagem ali dos condutores. Temos ali uma placa de obras, olha como a placa de obras tem a cor laranja, tá? Uma placa aí de advertência, só que de obras, que vai ser, claro, da cor laranja aí. Temos mão dupla adiante, sentido único, sentido duplo, área com desmoronamento, pista escorregadia, temos aí a proteção de cascalho, trânsito de ciclistas, trânsito de tratores ou maquinária agrícola, trânsito de pedestres, alargamento de pista à esquerda, ou seja, o oposto, né? Ela não está estreitando, ela vai alargar, também pode gerar consequências se o condutor não estiver atento. Alargamento de pista à direita, passagens sinalizadas de ciclistas,
Temos ali área escolar, voltando aqui só para dar uma conferida aí, ok. Área escolar, passagem sinalizada de escolares, crianças, animais selvagens, olha a diferença, né? Animais para animais selvagens. Temos ali altura limitada, largura limitada, passagem de nível com barreira, passagem de nível aqui sem barreira, né? Ó, sem a barreira. E aqui é com barreira. É uma passagem de nível, né? Uma passagem de linha férrea, só que com barreira. Tranquilo, com barreira tem a imagem apenas da barreira, e sem barreira, né? A gente percebe aí que é uma passagem de nível que contém ali a linha férrea, mas não tem a presença da barreira. Temos ali também, pessoal, início de pista dupla, né? Início de pista dupla. Pessoal, muito importante. Se esse negocinho aqui, ó, tá em cima, é início. Se ele vier aqui embaixo, por exemplo, ó, embaixo, quer dizer fim, tá? Fim. Em cima, início. Embaixo, fim. Por exemplo, aqui é início de pista dupla. Se tivesse aqui embaixo, seria fim de pista dupla, né? Então, vai cair placas aí com essa coisinha preta aqui, ó, em cima ou embaixo. Em cima é início, embaixo, fim. Então, temos aí a plaquinha pista dividida, né? Pista dividida. Temos aí aeroporto, vento lateral, ela vai te assinalar que nas imediações tem a presença de ventos laterais fortes. Rua sem saída, e temos ali a Cruz de Santo André, tá? A Cruz de Santo André. E o que é a Cruz de Santo André, professor? Essa Cruz de Santo André, ela nada mais é do que a existência de um cruzamento com linha férrea em nível no local. Então, é um cruzamento de linha férrea, um cruzamento de trilhos ali. Então, ela te adverte da presença ali adiante dessa passagem de nível, desse cruzamento de nível em linha férrea, ali naquele local. É a chamada Cruz de Santo André. E ela tem até esse negocinho aqui embaixo. Quando não vier o negocinho, mas ainda são as cruzes assim, ó, ainda é a Cruz de Santo André, tá? Pode cair com esse negocinho de baixo que está dizendo linha ou não. Geralmente o certo é para cair com ele. Passando adiante, agora a gente vai para as placas de sinalização de indicação. Bom, quais são as finalidades da sinalização de indicação? Pessoal, as placas de indicação, ela tem ali uma comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas. Essas placas podem ser de identificação, elas podem ser de orientação de destino, podem ser placas educativas, elas podem ser postos de fiscalização, dependendo, né, do seu interesse. Ela pode ser de serviços auxiliares, placas de atrativos turísticos, placas de atrativos históricos, né? Placas de atrativos culturais, dependendo do que você esteja buscando. Então tá aí, ó. A comunicação dela é efetuada por um meio de conjunto de placas, com a finalidade de identificar as vias, identificar os locais de interesse, bem como orientar também os condutores de veículo, os pedestres, quanto aos percursos, quanto aos destinos, aos acessos, as distâncias, os serviços auxiliares, né, os atrativos turísticos, podendo também ter como função a educativa, né, função educativa ali de educar o usuário. Então, elas são subdivididas em placas de identificação, que são placas que estão posicionadas ao longo do seu deslocamento ali, está relacionada às distâncias, onde ele orienta o teu percurso, né, e aos locais de destino que você esteja procurando. Então, está posicionada ali para o condutor ao longo do deslocamento que ele vai fazer, em relação às distâncias ou aos locais de destino também. Temos aí as placas de orientação de destino, que vai te indicar, condutor, sobre direções para onde você quer seguir, atingir o destino pretendido, orientando o percurso correto a se fazer e informando também as distâncias. Temos aí as placas educativas, como o próprio nome já diz, tem a função de educar o usuário da via. Pode ser, por exemplo, pedestre, usa o cinto de segurança, ou condutor, usa o cinto de segurança, né? Pedestre, né? Usa o cinto de segurança, pedestre, atravessa ali na faixa. Então, são placas ali da cor branca que tem essas mensagens, que tem a finalidade de educar ali em trânsito.
Temos aí postos de fiscalização, que indica ao condutor da existência ali de polícia rodoviária, postos de pesagem ou fiscalização fazendária, onde esses postos identificam as suas instalações ou acesso até elas, caso você deseje utilizar desses serviços, né, desses postos aí de fiscalização. Então, temos aqui, desse primeiro conhecimento dessas placas, as de serviços auxiliares. E o que são placas de serviços auxiliares? As placas que vão indicar ao usuário da via os locais onde ele quer encontrar serviços indicados, serviços que são auxiliares. Então, tem até uma questão bem clássica dessas placas de serviços auxiliares que diz o seguinte: aonde as placas de serviços auxiliares se fazem mais necessárias? Aonde elas se fazem mais necessárias? E a resposta correta é aonde esses serviços forem mais escassos. Como assim? Imagina comigo que você está transitando numa via rural, uma estrada, uma via rural, onde lá nessa estrada, nessa via rural, é difícil encontrar uma borracharia, é difícil encontrar um hotel, é difícil encontrar um local para descansar, um posto de combustível, um pronto-socorro, enfim. É muito difícil, porque zonas rurais não vai ter muito, né, desses serviços aí de utilidade pública. Então, aonde os serviços são escassos, aonde esses serviços não existem, essas placas são mais necessárias. Por que elas são mais necessárias? Porque vai te indicar naquela região que tem a presença daquilo que você possa estar buscando ou que você tem interesse lá em chegar à localidade, tá? Então a resposta é essa, onde os serviços forem mais escassos. Porque numa cidade, mesmo que não tenha, você chegue numa cidade e não tenha essas placas, você sabe que na cidade pode ter borracharia, vai ter um hospital, vai ter ali um pronto-socorro, vai ter uma rodoviária, né? Vai ter um local que você basta perguntar para alguém na rua que eles vão saber te indicar tranquilamente. Um hotel, um restaurante, uma área de campismo, serviço mecânico, serviço telefônico, uma rua 24 horas, aonde você deseja ir. Então, temos aí algumas placas de serviços auxiliares, elas são exatamente assim, nesse modelo, tá? Azulzinha, né? Que é essa cor característica dela. Então, temos mais algumas aqui. Estacionamento de trailer, banho, cemitério, pedágio, terminal rodoviário, aeroporto, via monitorada, fiscalização eletrônica, cobrança automática, ponto de parada, terminal aquaviário, enfim, o que você deseja. Porto, heliporto. Então, é sempre bom vocês darem uma olhada no material de sinalização e ficar atento às placas. Todas elas podem cair, ser sorteadas dependendo do banco de questões. Temos aí também dentro das placas indicativas as placas de atrativos turísticos. Pessoal, as placas de atrativos turísticos são bem simples. Elas vão assinalar ali para os usuários pontos turísticos existentes, onde vai orientar sobre a sua direção, identificando os locais de interesse que você esteja buscando. Então, elas são compostas por pictogramas e legendas próprias nelas inscritas de atrativo existente, onde ela vai associar basicamente as distâncias, os locais, as setas que elas vão te direcionar ali pelo meio do seu percurso. Esses pictogramas são essas informações aqui, ó. Por exemplo, TAD, a gente tem aqui uma TAR. E o que significa? Significa isso aqui, professor. Se ela for TAD, significa área para a prática de esportes. Então, são atrativos turísticos relacionados à prática de esportes. O TAR é a área de recreação. O THC, atrativos históricos e culturais. O TIT são locais para atividades de interesse turístico. E o TNA, atrativos turísticos naturais. Então, vamos conhecer algumas dessas placas. Temos aí esportes equestres, esportes automobilísticos, algumas de TAR, barco de passeio, parque urbano, represa, teleférico, o que você esteja procurando. Temos aí uma THC, né? Uma ruína, um patrimônio cultural, um sítio arqueológico, um farol, um centro cultural, uma biblioteca, festas populares ou safari. Uma TIT, um planetário, uma feira típica, uma exposição agropecuária, uma TNA, uma montanha, uma praia, uma ilha, né? Um lago, uma lagoa, um rio, enfim. Essas placas, pessoal, eu recomendo que vocês vão lá no PDF e vejam todas. Infelizmente, não tem como a gente ver tudo minuciosamente.
A gente está dando só uma breve pincelada nessas placas. Tá? Então é muito importante. Temos aí mais alguns modelos de placas. Essas aí, nesse modelo, pessoal, está relacionada às identificações de rodovias e estradas, tá? Temos aí a Via Panam, que é de Pan-Americanas. Essa que parece um escudo, né, que tem a BR-116, o estado de Minas Gerais, elas são rodovias e estradas federais, né? Elas vão identificar as rodovias federais e as estradas também. E essas com o formato do pentágono, né? O pentágonozinho, elas são rodovias e estradas estaduais. Temos aí o estado de São Paulo, 65, né? Que identifica elas. Temos aí também nessas características aí que vocês estão vendo, que são basicamente placas de orientação de destino, né? Que vão te orientar ali, né? As setas estão te orientando, Zona Leste, Dutra, Florianópolis, identificação de regiões de interesse, né? De tráfego, flagradouros, caminhos, passagens. E temos aí algumas educativas, ó. Na dúvida, não ultrapasse, pedestre, atravessa ali na faixa, ou condutor, use o cinto de segurança. São placas que vão cair dessa natureza. Percebam aí que as placas indicativas têm as cores marrom, verde, azul e branca como cor característica. Agora a gente vai falar, pessoal, da sinalização horizontal. Bom, a sinalização horizontal também é um subsistema da sinalização viária. Essa sinalização horizontal ela vai se utilizar de linhas, vai se utilizar de marcações, de símbolos, legendas, tudo pintado ou apostos, né, sobre o pavimento da via. Tem dois exemplos que eu trouxe aí na primeira imagem, que é uma faixa de pedestre, que é um local apropriado onde o pedestre deve efetuar a travessia na via pública. Temos ali uma linha de retenção. Uma curiosidade sobre a faixa de pedestre, pessoal, é que o comprimento dela, toda essa extensão, só pode ser no máximo de 50 metros. Eu tenho que saber disso? Tem. Por quê? Porque tem questões que podem abordar isso. Eu já vi cair, tem candidatos que já viram cair. 50 metros aí é a extensão do comprimento dela de uma ponta até a outra. Só pode se estender por 50 metros. Outra coisa interessante sobre a faixa de pedestre, pessoal, é que ela é considerada uma marca transversal. E o que é uma marca transversal? É tudo que tem aqui, ó, duas linhas paralelas, tudo que corta as linhas paralelas é transversal. Por exemplo, eu tenho essa linha aqui que eu vou chamar de T e essa linha aqui que eu vou chamar de R. Essa linha aqui, ó, S, que está cortando a linha T e R, ela é uma linha transversal, porque ela está cortando essas linhas paralelas. Então, o que vem de uma ponta até outra de uma rua é transversal. A linha de retenção também é uma marca transversal. Pessoal, parar em cima de uma linha de retenção é infração média, tá? Em cima de uma faixa de pedestre, dependendo do contexto, ela pode ser média ou grave, tá? Ela pode ser média ou grave. Não pode parar em cima dessas faixas, tá? Senão gera, claro, infração. Lembrando que a sinalização horizontal tem o mesmo peso que a sinalização vertical. Então, a sinalização horizontal, que é dotada de marcações que estão pintadas ou apostas sobre o pavimento, tem o mesmo peso das placas. No caso, as de regulamentação que gera infração, né? Tem o mesmo preço. Ok, outra curiosidade, pessoal, muito importante. Um pedestre que esteja a uma distância de mais ou menos 50 metros de uma faixa de pedestre, imagina aqui, um pedestre está bem aqui, ó. Ele está a uma distância de 30 metros próximo de uma faixa de pedestre. O limite que ele pode ficar é até 50 metros, por exemplo, 50 metros. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se aonde você estava na via, nas proximidades, a uma distância de até 50 metros, tinha uma faixa de pedestres e você não atravessou por ela, você, pedestre, está cometendo uma infração de natureza leve. Infração de natureza leve, tá? Infração leve. A leve gera 3 pontos no prontuário do condutor. Pessoal, mas a infração leve tem a multa, né, como penalidade de R$ 88,38. Só que, mesmo que gere essa infração, o condutor que está cometendo, o condutor não, o pedestre que está passando por essa infração, ele vai ter um abatimento sobre o valor da multa de 50%, depois eu vou explicar por quê. Ou seja, o valor da multa que ele paga por essa situação específica vai ser a metade. A metade de 88
38 vai dar 44,19. 44,19. Está aqui, 44,19. Então, se cair uma questão abordando esse contexto, um pedestre estava a 30 metros de uma faixa, mas ele decide atravessar fora da faixa. É infração de que natureza? É infração leve. Aí lá nos valores da multa vai estar, por exemplo, alternativa A, 130, alternativa B, 88,38. Naturalmente, o valor da infração média é 88, mas existe um abatimento de 50% por conta dessa infração, que ela não é tão grave assim. Então, o condutor vai pagar quanto? 44,19. Então, a multa que ele vai pagar de fato é a de 44, ou seja, porque houve um abatimento de 50% do valor da multa leve, ou seja, metade do valor original, o valor dela mesma, que cai para 44,19. Essas informações eu gosto de passar aqui nesse momento porque elas são relevantes. Existem, né, infrações que vão cair sobre isso, sobre essas situações. Então, passando adiante, ainda falando sobre a sinalização horizontal, elas têm a finalidade de quê, pessoal? Bem como a sinalização vertical, ela vai transmitir a finalidade de orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada dela, compreendendo todas as proibições, todas as restrições, informações que vão ser pertinentes para que o condutor tenha que adotar aquele comportamento adequado, de forma que ele aumente a segurança e ele vai, claro, ordenar, né, os fluxos de tráfego. E dentro da sinalização horizontal, a gente vai ter padrão de formas e cores, a gente vai ter formas da sinalização, como, por exemplo, as marcas longitudinais, elas podem ser contínuas, podem ser tracejadas ou seccionadas, a gente vai ter setas, símbolos, legendas, a gente vai ter várias situações importantes. E uma delas aqui também está classificada em relação às suas cores. Então, a sinalização horizontal apresentam em 5 cores características. Quais são elas? A amarela, branca, vermelha, azul e preta. Vai cair sobre essas questões? Vai. Ele pode perguntar de qual maneira a sinalização é representada pelas cores, ou quais são elas. São 5. Amarela, branca, vermelha, azul e preta. Então, a gente vai explicar sobre cada finalidade de cada cor e o que elas querem dizer. Então, vamos falar dessas 5 cores, né? Então, tá aí. As 5 cores são amarela, branca, vermelha, azul e preta. Agora, vamos entender o que cada cor significa, o que elas vão passar de mensagem para os condutores. Bom, a cor amarela, pessoal, ela caracteriza fluxos opostos, ou seja, a cor amarela, que está relacionada às vias, ela vai demarcar na via sentido oposto. Então, é duplo sentido de fluxo ali, fluxos opostos, ou seja, mão dupla. Então, ela separa movimentos de veículos de fluxos opostos. Ela faz só isso? Não, ela não faz só isso, mas é o que mais vai estar atribuído a ela, é o que está na tela. Mas vamos conhecer o que ela mais faz também. Ela também tem a finalidade de regulamentar a ultrapassagem e o deslocamento lateral, né? Se ela for contínua, proibido. Se ela for seccionada, permitido, regulamentado. Então, ela regulamenta a ultrapassagem e também o deslocamento lateral. Ela vai fazer o que também? Delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada. Ou seja, se não tem a placa de proibido parar e estacionar, ou de estacionar, enfim, que é proibido parar ou estacionar naquela região, pode ser feita pela sinalização horizontal da cor amarela, demarcando aquela área, ou seja, proibindo que naquele espaço não é permitido a parada e nem o estacionamento, tá? É proibido essas finalidades. E ela também pode demarcar obstáculos transversais. Um exemplo de um obstáculo transversal, por exemplo, eu tenho aqui uma via e eu tenho aqui uma lombada. A lombada, muitas vezes, elas podem ser de difícil visualização. Então, vocês já perceberam que algumas lombadas têm sobre ela pintada uma faixa amarela, ou geralmente vai estar toda pintada de amarela. Então, quer dizer que ela pode fazer o quê? Demarcar, ou seja, tornar mais fácil a visualização de alguns obstáculos transversais. O exemplo mais tranquilo de se abordar é a lombada como transversal, né? O que é transversal? Tudo que pega de uma ponta até a outra da rua. É uma marca transversal. Bom, e a cor branca? Pessoal, a cor branca, ela é o oposto da cor amarela, né? Ela vai separar movimentos de veículo no mesmo sentido, ou seja, mão única. Claro, ela faz só isso?
Não, mas é o que mais vai cair sobre. Ela demarca mão única, sentido único. E ela, além de separar os movimentos dos veículos no mesmo sentido, ela também vai delimitar áreas de circulação, ou seja, aquela área não pode circular, vai delimitar que não pode. Ela pode delimitar trechos de pista destinada ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Ela pode regulamentar faixas de travessia de pedestres, regulamentar a linha de transposição e ultrapassagem também, na mão única, né? Porque se ela for contínua da cor branca, significa que é tudo no mesmo sentido e não pode ultrapassar. Se ela for seccionada da cor branca, é tudo no mesmo sentido, podendo fazer ali a transposição de faixa, né? A gente pode também, com a cor branca, pessoal, demarcar a linha de retenção ou linha de preferência, inscrever setas, símbolos e legendas na pista. A cor vermelha é a mais tranquila. Ela vai demarcar ciclovia ou ciclofaixa, ou também inscrever símbolo de cruz também na via. E a cor azul? A cor azul, pessoal, ela está relacionada a símbolos de estacionamento para pessoas que são portadoras de alguma deficiência, ou seja, legendas ali, que são aquelas áreas especiais de estacionamento, né? Onde a parada ou o embarque e desembarque são para pessoas que são portadoras de deficiência física. E a cor preta? A cor preta é a mais tranquila de todas, é para dar contraste. O que é dar contraste? É fazer com que as outras cores sejam vistas com mais clareza, né? Vai se sobrepor. Então, a cor preta ela só vai proporcionar contraste entre a marca viária ali. Ou seja, tudo que está pintado em cima da cor preta vai se destacar, né? Vai ser mais fácil a sua visualização. Então, ela somente dá contraste. Essas são as finalidades de cada cores. Então, está aqui na tela. Amarela, fluxos opostos, proibido estacionar e também demarca obstáculos. Cor branca, fluxos no mesmo sentido, estacionamento especial, faixa de pedestres, símbolos e legendas. Hospital, farmácia, ciclovias e contraste de ciclofaixas para a cor vermelha. E a cor azul para estacionamento, né, onde vai abranger pessoas ou áreas especiais de estacionamento, né, que são para portadores de deficiência. E a cor preta dá contraste. Apenas isso que eu preciso saber sobre as 5 cores que vão estar presentes na sinalização horizontal. Bom, vamos falar um pouco sobre as marcas longitudinais, que nada mais são do que as linhas de divisão de fluxo. Elas podem ser opostas ou no mesmo sentido, né? No mesmo sentido. O que define se ela é oposta é a cor amarela. Então, a gente tem aí ó, a simples contínua. Se ela for simples contínua, o que significa? Que o lado A não pode ultrapassar para o lado B, bem como o lado B não pode ultrapassar para o lado A. Se ela for seccionada, o lado A pode ultrapassar para o lado B, depois voltar para a sua faixa de origem, claro, e o lado B pode ultrapassar, né? Aqui não é permitido, e aqui é permitido, né? É permitido. E ela pode ser dupla contínua também. Pessoal, não faz diferença se ela é simples ou dupla. Se ela é dupla contínua, o que significa? Que não pode, nenhum dos lados pode, nem o lado A e nem o lado B pode fazer a ultrapassagem. Professor, mas por que ela pode ser dupla? Por que não bota só uma simples? É porque pode cair nesse caso aqui, ó, onde a pista ela pode ser dupla contínua e ela pode ser dupla, uma contínua e a outra seccionada. O que significa que no sentido da via B, pode-se realizar a ultrapassagem, depois voltar para a sua via, e, porém, em contrapartida, quem está na via A não pode ultrapassar para o lado B. Por quê? Porque a sinalização entende que naquela região o lado B é seguro para fazer a ultrapassagem, o lado A pode não ser seguro, pode ser arriscado. Então, ele vai permitir para um lado e, claro, proibir para outro, e depois vai alternar entre eles quando os trechos continuarem, né, seguros, ou proibir para os dois quando for potencialmente perigosos para os dois também. Tá bom? Então, professor, as linhas elas podem ser tanto da cor amarela quanto da cor branca, podem ser contínua, simples contínua, ela pode ser simples seccionada, ela pode ser dupla contínua, ela pode ser dupla seccionada, pode ser as duas seccionadas, e elas podem ser
dupla, uma contínua e a outra seccionada. Quando eu falo seccionada, né, ou tracejada, são esses espaços que eu sei que vocês já sabem entre as linhas aí divisórias da pista. Bacana? Contínua proíbe ultrapassagem. Seccionada permite ultrapassagem. Marcas longitudinais da cor branca. Se for cor branca, já sei que é mão única. Já sei que todos os veículos vão no mesmo sentido, Só que assim, professor, é seccionada, quer dizer que eu posso do lado B ir para o lado A, eu posso do lado A ir para o lado B. Já que não posso, né? O lado A permanece no lado A, o lado B também, porque ela está contínua, não pode fazer a transposição de faixa, bem como na dupla contínua que apareceu aqui. Mas ela poderia ser assim, professor, uma contínua e a outra seccionada na cor branca, poderia também. Um lado pode e o outro não pode, né? Pode ser representado dessa forma. Eu só preciso entender que contínua não pode ultrapassar e seccionada pode ultrapassar. Bom, marcas transversais. A gente falou um pouco sobre isso. O que são marcas transversais? São as marcas ou marcações não paralelas ao eixo da via, podendo ser completadas com símbolos ou inscrições, e são habitualmente medidas a 1 metro quadrado ou a unidade, de acordo com a tipologia da marcação. Exemplo de marca transversal aí, professor. A gente tem aqui, ó, faixa de pedestre. A gente tem essa rapazinha aqui, que é uma chamada área de conflito. Ela está na cor amarela, né? Área de conflito. Pessoal, a área de conflito ela vai estar presente em cruzamentos, ó, onde a parada ou ficar parado naquela região é proibida. Você parar numa área de conflito ou estacionar numa área de conflito é infração de natureza gravíssima. Isso, em dia de exame prático, é reprovação na certa. Você não pode parar numa área de conflito ali, na presença de um cruzamento. Certo? Não pode. Então, marca transversal é tudo que faz transversalidade com a via. Linha de retenção, lombada, faixa de pedestres, entre outras que fazem também. Temos aí o que chamamos de marcas de delimitadoras. O que são essas marcas delimitadoras? São marcas que vão fazer o controle de parada ou estacionamento, que vão delimitar e proporcionar o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento, onde ele pode proibir ou ele pode regulamentar. Ele pode proibir aquele estacionamento na cor amarela ou ele pode regulamentar também na cor amarela. A gente percebe essa via aqui, ó, que ela é um estacionamento regulamentado especial para ônibus, ó, ônibus. Só um ônibusinho que pode vir aqui, fazer a sua parada, talvez realizar um embarque ou desembarque de passageiros nessa região. Tranquilo. Então, ela vai proibir ou vai regulamentar estacionamento ou parada de veículos na via. Vai também prescrever inscrições no pavimento que melhoram a percepção do condutor quanto às características da utilização da via. Um exemplo disso, a palavra ônibus escrita aqui. Então, melhora a percepção do condutor quanto às características. Sabemos que ali é um local exclusivo para ônibus. Então, podem ser vários tipos de inscrições no pavimento. Temos aí as chamadas marcas de canalização. Pessoal, marca de canalização, ela orienta os fluxos de tráfego em uma via, ela vai direcionar a circulação de veículos. Ela regulamenta as áreas de pavimento que não podem ser utilizadas. Por exemplo, imagina comigo aqui, professor, tem esse canteiro aqui, ó, que o engenheiro de tráfego ele não quis estender. Né? Ele não quis estender esse canteiro. O que isso significa? Eu vou até passar para a próxima imagem para a gente entender melhor. Tá vendo esse canteiro aqui, pessoal? Ó, da via que está separando o fluxo. Imagina que ele não quis fazer mais aqui, ó. Né? Ele não quis. Porque talvez não tinha material, não tinha verba, ou ficaria feio lá na via. O que ele faz? Ele não quer que as pessoas passem aqui assim, ó, dessa forma. Então, o que ele vai criar? Ele vai criar uma marca de canalização. Como o próprio nome já fala, ela vai canalizar o fluxo de trânsito, ela vai direcionar a circulação dos veículos. Ela vai regulamentar as áreas do pavimento que não são utilizáveis. Ou seja, você não pode transpor uma marca de canalização. Você passar pela marca de canalização, pessoal, é como você passar por um passeio.
Só que a infração relevante a ela é infração de natureza grave. Você estava aqui com seu veículo, aí você preguiçosamente não quer ir até o final para poder fazer uma volta aqui, se fosse permitido, você faz isso aqui, ó. Ou vai para o outro lado. Você passou por ela e tinha um agente de trânsito lá, algum tipo de fiscalização, você vai estar cometendo uma infração de natureza grave. Não pode. E estacionar sobre em cima dela, estacionar nela. Estacionar em cima de uma marca de canalização é infração de natureza gravíssima. Passar por ela é grave, estacionar ou ficar parado em cima dela é gravíssima. Não pode. E ela pode ser tanto da cor amarela, se ela for da cor amarela, professor, amarelo não divide fluxo em duplo sentido? Divide. Então quer dizer que esse é um sentido e esse é outro sentido. Né? Nesse caso, esse aqui é um sentido e esse aqui é nesse sentido. Por que eu sei que esse é esse sentido? Porque, ó, bem aqui tem outra marca de canalização, ó, no sentido da cor branca. Se ele for da cor branca, significa que é um único sentido. Aqui, ó, só sai. Não entra para cá, só sai. E quando um veículo for sair, ele não pode passar por cima dessa marca de canalização aqui, ó, senão está cometendo infração. E ele vai sair aqui pela linha de continuidade, que são essas linhas aqui, ó, linha de continuidade. Eu vou já falar o que são linhas de continuidade, que é até o tema desse slide aqui. Então tá aqui, pessoal, marca de canalização é onde você não pode passar. Ela está delimitando ali o trecho que você não pode passar por ela e ele está canalizando o fluxo para qual sentido você tem que ir, tá? Até agora ficou dúvidas, pessoal, sobre... Então tá aí, pessoal, marca de canalização é muito importante, tá? Se for da cor amarela, é duplo sentido, normal, da cor branca é o único sentido de direção, e é isso que a gente estava abordando. Bom, agora a gente tem aqui as linhas de continuidade. O que são linhas de continuidade? São linhas que vão demarcar, para quem esteja trafegando aqui nessa via, ó, a presença de saídas ou entradas de veículo. Também está relacionado a áreas especiais de estacionamento. Por exemplo, imagina que bem aqui nessa via, ó, era um estacionamento. Bem aqui é um estacionamento. É um estacionamento. Aí, aqui, ó, tem linha contínua, aí quando chega bem aqui, ela fica seccionada. O que significa? Os veículos que estão vindo nessa direção aqui, ó, da seta indicada, tem que ficar atento para perceber que aqui pode sair veículos e, claro, pode entrar também. Eles podem entrar, né? Mas ficar mais atento ao quê? A saída dos veículos. Assim, ele pode aplicar a direção defensiva, né? A direção defensiva quanto à atenção e à previsão, percebendo ali que pode sair veículos daquelas imediações, porque essas linhas aqui, ó, elas permitem a continuidade de saída ou entrada de áreas de estacionamento ou dessa via que a gente está vendo. Se ela fosse contínua, quer dizer que não poderia, né? Não poderia passar. Mas como ela aqui é uma rua e o cara precisa sair, ó, tá vendo que ela é seccionada aqui, ó, tracejada. Significa que elas são linhas de continuidade, elas fazem com que a via seja permitida a entrada e a continuidade do trânsito de veículos. É permitida a entrada delas. Bom, para ficar até mais claro, tem uma coisa para mostrar aqui para a gente sobre isso.